Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal para juntos considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Nesse vídeo, estaremos fazendo o estudo bíblico de congregação da semana 24 a 30 de julho. Estaremos fazendo a lição 51. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você e que Jeová possa sempre estar abençoando a sua vida. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo. O estudo está um pouco grande, então eu não irei fazer a leitura dos parágrafos. Irei me concentrar somente nas perguntas e respostas, ok? Então o tema do nosso estudo, como agradar a Jeová pelo modo como falamos. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do ponto 1. Como devemos usar nossas palavras? Resposta: devemos usar nossas palavras para encorajar e edificar uns aos outros. Então, sempre devemos tentar falar de um modo calmo e bondoso, para que assim possamos encorajar, fortalecer e destacar as boas qualidades de nossos irmãos. Pergunta do 2. Que tipo de linguagem temos que evitar? Então, a resposta: devemos evitar palavras podres. Então, devemos evitar qualquer palavra que seja ofensiva, cruel ou que magoe uma pessoa. E também evitar fofoca e calúnia. Terceira pergunta: o que vai nos ajudar a usar bem a fala? Então, a resposta: o que vai nos ajudar é ser sempre positivo, justo, casto, amável e digno de louvor. Então devemos escolher bem as nossas diversões, os nossos amigos, para que assim possamos falar palavras pensadas e evitar de usar a nossa língua para ferir alguém. Dando continuidade ao ponto 4, cuidado com o que fala. Às vezes dizemos coisas e depois nos arrependemos. Vamos fazer a leitura de Gálatas 5, 22 e 23 e depois vamos fazer a pergunta. O texto passa a nos dizer assim: por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então a pergunta: esse texto fala de várias qualidades que ajudam a controlar a fala. Qual delas você poderia pedir a Jeová? Como essas qualidades podem ajudar você? Então, essas duas perguntas elas são pessoais. Então, medite e dê o seu comentário. Dando continuidade, leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, passa a nos dizer assim: não se deixe enganar, más companhias estragam bons hábitos. Pergunta: de que maneira nossos amigos e nossa escolha de diversão podem influenciar o modo como falamos? Então a resposta: às vezes podemos ter uma amizade de uma pessoa que fale palavrão o tempo todo, ou ver alguma coisa na TV ou algum tipo de diversão que pode nos influenciar também a falar de uma maneira errada, ter um comportamento errado, uma atitude errada. Então, com certeza, o texto de 1 Coríntios é verdadeiro. Má companhia pode estragar bons hábitos. Vamos fazer a leitura agora de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 7, que diz assim: para tudo há um tempo determinado, há um tempo para toda atividade debaixo dos céus. Tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo para ficar calado e tempo para falar. A pergunta: quando seria melhor ficar quieto e esperar para falar? Bem, o texto fala que ali é um tempo determinado para tudo. Então pode surgir situações que a melhor coisa no momento é ficar quieto e esperar, para que assim não venhamos falar ou cometer algum tipo de atitude
e possa fazer com que depois nós venhamos nos arrepender. Então devemos calcular a situação, pensar no que está acontecendo e ver se é melhor ficar quieto e esperar para falar. Ponto 5. Fale bem de outros. Como podemos evitar magoar outros pelas coisas que falamos? Então assista ao vídeo e depois converse sobre os pontos a seguir. Então eu vou assistir o vídeo aqui, você assiste aí, depois a gente faz as perguntas. Então a primeira pergunta: no vídeo, o irmão percebeu que tinha a tendência de ser crítico. Por que ele quis mudar? Então percebemos que ele quis mudar porque isso já estava afetando o seu relacionamento com sua esposa, porque ele fazia isso com frequência. Falava de uma maneira ofensiva tanto da parte dela, bem como de seus irmãos e até mesmo dos pais da sua esposa. Então aquilo já estava ficando um pouco complicado a sua relação com ela. A segunda pergunta: o que ele fez para mudar? Então a primeira coisa foi ele pensar que realmente o que ele estava fazendo era prejudicial. Então ele perguntou para sua esposa o que ele poderia fazer para mudar. E ela o incentivou a pesquisar sobre esse assunto no site JW. Então eles leram um texto da Palavra de Deus e decidiram que realmente ele ia tentar fazer mudanças. Então ele deixou de ser ofensivo em palavras, teve como por alvo elogiar os irmãos que faziam partes. Então ele começou a mudar gradativamente aquela personalidade que ele tinha. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, diz assim: não seja justo demais, nem excessivamente sábio. Por que deveria causar ruína a si mesmo? Pergunta. Se der vontade de falar mal de alguém, do que devemos nos lembrar? Resposta. A primeira coisa que devemos nos lembrar, esse é o meu ponto de vista, que nós somos imperfeitos, nós iremos falar e uma hora ou outra pessoa irá falar de nós. Então, se nós não gostamos que isso aconteça, quando nós ficamos sabendo, por que nós iríamos fazer isso? Então, aquela velha regra de ouro: se você quer que uma pessoa faça algo para você, faça também para ela. Então, evite de falar mal. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 21 e 22 diz assim: também não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir seu servo amaldiçoá-lo, pois você, no íntimo, nem sabe, bem sabe, que você mesmo muitas vezes amaldiçoou a outros. Pergunta: como esse texto ajuda você a não ficar chateado quando outros falam mal de você? Resposta: porque você e eu já falamos mal de alguém, isso é fato. Então, se você ficar sabendo que alguém falou mal de você, apenas lembre que você também já fez isso. Então, se você ficar extremamente chateado, evite de fazer, porque também deixará outros chateados. Ponto 6. Seja bondoso ao falar com sua família. Jeová quer que usemos palavras amorosas e bondosas com nossa família. Então vamos assistir o vídeo O Amor e o Respeito Unem a Família e depois iremos fazer a pergunta. Então a pergunta: o que vai ajudar você a falar de modo bondoso com sua família? Resposta: é lembrar e perceber o quanto vocês se amam, o quanto vocês se amavam. Será que o amor realmente acabou? Será que ao falar palavras ofensivas e agressivas, será que não está afetando outros? Talvez os seus filhos, o sentimento de sua esposa, o sentimento do seu marido? Então, falar de modo bondoso com certeza une a família. Vamos fazer a leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Abandone todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Pergunta: queremos falar de um modo que faça nossa família se sentir amada. Como
podemos fazer isso? Então, a resposta, de acordo com o texto, devemos nos livrar de tudo que possa causar ressentimento, como ira, raiva, gritarias, palavras ofensivas, mas antes devemos ser perdoadores, ser compassivos, bondosos, para que assim realmente possamos fazer com que a nossa família se sinta amada. Vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 17, o versículo número 5, que diz assim: Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os encobriu, e de repente uma voz vinda da nuvem disse: Este é meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Então a pergunta: como você pode imitar Jeová quando fala com sua família? Bem, devemos dar atenção ao que eles têm a dizer, para que assim realmente mostrar o quanto nós amamos nossa família, por dar atenção e deixar que eles se expressem. E também podemos dar ou ter oportunidades para elogiar nossa família, nossos filhos, nossas esposas, e para que assim eles possam se sentir ainda mais amados. Algumas pessoas dizem: eu falo o que eu penso. Se a pessoa não gostar, o problema é dela. Você concorda com isso? Por quê? Bem, essa é uma resposta que eu gostaria muito de ouvir de vocês. Então, deixa essa resposta lá, cada um de vocês que aqui está ouvindo essa pergunta, que eu gostaria de saber qual é a sua opinião. Eu tenho a minha, mas eu não vou expor aqui porque depois pode ter alguma fala com respeito ao que eu vou falar. Então, dê o seu comentário. Queria muito entender o que você pensa a respeito dessa pergunta. Resumo: as palavras têm poder, precisamos tomar cuidado sobre o que falar, quando falar e como falar. Revisão: de que maneiras você pode usar a fala para ajudar outros? Então podemos usar esse dom que Jeová nos deu, que é a fala, para elogiar, encorajar, fortalecer, ser pessoas que realmente edificam e que possamos fazer isso para que eles realmente possam se sentir amados. A segunda pergunta: que tipo de linguagem você não quer usar? Então a resposta: não devemos usar linguagens maldosas, obscenas, palavras que possam ferir sentimentos de outros, de nossa família, de nossos irmãos. Então devemos usar palavras que somente edificam e encorajam. A terceira pergunta: o que pode nos ajudar a sempre ser bondosos e encorajar outros pelas nossas palavras? Então a resposta: algo que nós podemos fazer é usar o exemplo de Jeová. Jeová lhe disse que amava o seu filho. Então ele fez com que o seu filho se sentisse elogiado, né? Imagine Jesus ouvindo Jeová dizendo: eu amo, eu o aprovo, escutem-no. Então nós devemos agir exatamente dessa maneira. Devemos elogiar as pessoas, nossas esposas, nossos filhos, as esposas com os maridos, elogiar os irmãos pelo que eles fazem de bem, de bom também. Então, ao fazer isso, com certeza, nós vamos usar nossas palavras para encorajar. Então, meus queridos irmãos, vou finalizar o estudo por aqui. Espero que, de alguma forma, possa ter sido proveitoso para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.